Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fabi de Carlotas e hoje a gente está aqui nesse encontro para falar sobre as relações. A gente vem fazendo essa jornada, sobre esses 4 temas. O primeiro foi emoções, o segundo autoconhecimento, hoje as relações e o último vai ser a arte como essa ferramenta de descoberta. No encontro passado com a Gabi, tenho certeza que vocês conseguiram pensar sobre a importância da gente se conhecer. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz sentido pra gente, o que me faz mal, o que me faz bem. Isso ajuda a gente se conhecer melhor e a partir daí conseguir fazer escolhas mais conscientes. No final da caminhada, ela deixou um exercício prático para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, vamos para o nosso tema de hoje? As relações? Mas afinal, por que falar das nossas relações? Pode parecer meio amplo e meio esquisito num primeiro momento, mas a verdade é que a gente se relaciona desde que a gente nasce. Somos seres relacionais. A gente, enquanto humano, diferente dos outros animais, a gente precisa de cuidado quando nasce. A gente não está pronto para viver. A gente precisa de um outro ser humano mais desenvolvido para que cuide da nossa alimentação, da nossa segurança, da nossa higiene e nos dê afeto. Por isso que as relações ocupam um lugar tão importante na nossa vida. A gente não consegue só se relacionar com as pessoas com as quais a gente se dá bem, que a gente tem maior afinidade. Então, é importante a gente olhar para essas relações e cuidar delas para o nosso bem-estar, o bem-estar do outro, nossa saúde mental e emocional. Tem um estudo da Universidade Americana de Harvard que procura definir a felicidade. É um dos estudos mais longos que a gente tem conhecimento. Por enquanto, ele já está durando 75 anos e ele acompanha as mesmas pessoas, mais de 700 pessoas ao longo da vida, para entender o que torna essa vida plena, o que torna essas pessoas felizes. Então, eles tentaram mapear de tudo. Gênero, raça, situação financeira, aonde mora, questões profissionais, para entender aonde está a felicidade. E aí eles descobriram que, de verdade, o que torna a pessoa mais feliz ao longo da vida é a qualidade das relações. Isso porque a gente vai, ao longo da vida, quando a gente olha para trás e tenta lembrar da nossa história, muitas das coisas se apagam, a gente começa a substituir o que aconteceu por fantasias, às vezes coisas que nem existiram, a gente cria e o que fica é a sensação de como a gente é afetado pelas pessoas, qual é a qualidade das nossas relações. Então, o segredo da felicidade, segundo esse estudo, está muito relacionado com as relações que a gente tem ao longo da vida. E elas são fundamentais para a gente. Bom, se as relações são tão importantes, como a gente viu nesse estudo, por que às vezes são tão desafiadoras? Queria fazer um convite para vocês. Olhem essa imagem. Presta atenção nela e eu queria que vocês escolhessem uma palavra que definisse. Não a que descreva melhor essa imagem, mas aquilo que te fez sentir, uma memória que veio, não importa. Não tem certo ou errado. O importante é que você traga a primeira impressão, aquela palavra que surgiu na sua cabeça assim que você olhou a imagem. Queria pedir que vocês pausassem o vídeo e compartilhassem entre vocês quais foram as palavras que surgiram. E aí, como foi? Eu imagino que vocês tiveram palavras muito parecidas, às vezes até iguais, e outras completamente diferentes, tipo alegria e tristeza, né? Pois é. Por que isso aconteceu? Existe uma coisa que a gente chama de modelo de mundo. E é exatamente isso que é importante a gente entender nas nossas relações. Porque isso torna as relações, às vezes, muito desafiadoras. E quando a gente não entende isso, a gente acha que é pessoal. Mas de verdade é que cada um enxerga o mundo à sua maneira. Quer ver? Funciona dessa maneira. Ó. A gente recebe as informações, qualquer informação, pelos nossos 5 sentidos, que são visão, audição, olfato, tato e paladar. Então, nesse caso do cartão, da imagem, vocês viram a mesma imagem. Todas receberam essa informação visual da imagem. O que acontece? Quando a gente recebe essa informação através dos nossos olhos, ela passa lá no nosso cérebro pelo que a gente chama de filtro. E o que são esses filtros? O
filtro é nossa experiência de vida, nosso momento de vida, onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, as nossas relações, as nossas crenças, os nossos valores. Tudo isso faz com que a gente enxergue o mundo de uma maneira muito peculiar, a nossa maneira. A nossa interpretação dessa informação gera um comportamento nosso que gera um resultado, ou seja, um impacto naquela comunidade, naquele meio que eu estou inserido. Agora, existem 2 filtros iguais de irmãos gêmeos univitelinos? Não existem 2 filtros iguais. Podem ter 2 filtros muito parecidos. Muito embora, por exemplo, irmãos gêmeos tenham passado por várias experiências iguais, cada um vai reagir de uma maneira. E ainda assim, eles vão ter passado por experiências diferentes. E cada pedacinho da nossa vida, cada experiência, cada coisa que acontece com a gente, faz com que a gente olhe e veja e decodifique o mundo de forma diferente. E aí que está o grande desafio das relações. Porque muitas vezes o que é verdade para mim não é verdade para o outro. E aí é que estão os conflitos nas nossas relações. Agora eu queria contar para vocês uma história do folclore hindu. Chama Os Cegos e o Elefante. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas consultavam-os. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou muito aborrecido e resolveu ir morar sozinho numa caverna na montanha. Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e compreender melhor do que as outras pessoas sobre a verdade da vida. Em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí brigando, como se quisessem ganhar uma competição. Eu não aguento mais, vou-me embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar os seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que bobagem, disse o segundo sábio, tocando a presa do elefante. Este animal é pontudo como uma lança e uma arma de guerra. Ambos se enganam, retrucou o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia as orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele, e assim ficaram horas se debatendo aos gritos os 6 sábios, até que o 7º sábio, cego, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu que o menino desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: assim os homens se comportam diante da verdade, pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Pois é assim que funciona o nosso modelo de mundo. A gente enxerga um pedacinho, aquilo que a gente consegue entender a partir das nossas experiências e desconsidera o que o outro imagina que seja importante para ele. Então, a partir disso é que nascem os conflitos. Pois é, mas mesmo com todos os desafios das relações, a gente pode construir relações e ambientes que sejam bons, favoráveis, que a gente se sinta bem. Como a Gabi falou, se a gente não estiver bem, é difícil também a gente contribuir para que essa relação seja uma relação bacana.
A partir disso, tem uma ferramenta que a gente quer compartilhar com vocês, que na verdade é uma competência que todos nós temos, que se chama empatia. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar dela, e às vezes é como um músculo que fica enferrujado se a gente não usa. Então agora a gente vai olhar um pouquinho como que a gente pode exercitar a empatia no nosso dia a dia e nas nossas relações. Quando a gente fala de empatia, muita gente vem com se colocar no lugar do outro. Mas isso é muito simplista e é quase impossível a gente se colocar no lugar do outro. Se a gente não tem o mesmo modelo de mundo do outro, lembra lá atrás? É muito difícil a gente ver o mundo como a outra pessoa enxerga. E aí por isso que é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente pensa muitas vezes que é só a situação pelo qual ele está passando. Ai, puxa, se eu fosse tal pessoa, eu faria isso. Mas a gente faria porque a gente tem outras experiências, outras vivências, outras competências, outras habilidades. O difícil é a gente conseguir se imaginar no lugar do outro, sendo o outro. Então, esse exercício da empatia, ele é muito desafiador justamente por isso, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas a gente consegue, talvez, se conectar com o outro. A gente consegue perceber o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, e a partir daí tentar achar dentro da gente que outra situação que a gente passou, que a gente sentiu a mesma coisa, né? Que outra situação a gente ficou tão bravo como o outro está agora, por exemplo, ou tão triste. Eu posso não ficar triste ou bravo naquela situação que ele está vivendo, mas eu sei o que é ficar triste e bravo em outras situações. E a partir daí eu consigo entender o que o outro está sentindo. E isso faz com que me conecte com ele. A grande chave da empatia é a gente se conectar com o outro. E a gente está aberto para essa relação, para entender que nem só a verdade do outro é a que vale, muito menos a nossa. Bom, existem alguns pontos chaves da empatia que a gente pode exercitar, que a gente pode prestar atenção no nosso dia a dia para que fique mais fácil as nossas relações. A primeira delas é justamente a conexão, é a gente entender as emoções, é a gente conseguir olhar para o outro, perceber o que ele está sentindo, mas achar dentro da gente essa mesma emoção. É muito importante o autoconhecimento lá que a Gabi estava falando. Por quê? Porque se eu não olho as minhas emoções, eu não consigo reconhecer as minhas emoções, eu não consigo enxergar isso no outro. É difícil eu reconhecer algo que eu não conheço. Olhar as nossas emoções é muito importante. Entender qual é o nosso limite, o que deixa a gente triste, o que deixa a gente feliz, quais as sensações no corpo, quais as reações que a gente tem diante de cada uma das emoções. E a partir disso, conseguir olhar no outro essas emoções dele. E aí, quando eu faço isso, eu crio uma ponte, eu crio um vínculo e consigo estabelecer essa conexão tão importante que é o primeiro passo da empatia. O segundo ponto para a gente prestar atenção é o olhar generoso. É aquele que, como a gente desse uma chance sempre para outra pessoa, como se a gente pudesse descobrir ou redescobrir essa pessoa a cada encontro. É um olhar meio curioso, meio investigativo, que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Muitas vezes vocês já devem ter relações assim, onde vocês falam assim, puxa, eu vou falar com tal pessoa, eu vou pedir alguma coisa para tal pessoa. Ai, que droga, ela vai responder isso, isso e aquilo. E aí eu vou responder não sei o quê. E aí você já fica mentalmente fazendo toda essa conversa, criando uma história que não necessariamente é verdade. O olhar generoso, ele é muito importante, porque imagina, a gente também não está sempre bravo, a gente não está sempre triste. É como se a gente pudesse dar essa chance do outro fazer diferente, né? É o que tentar apagar essa primeira impressão. É normal a gente colocar as pessoas em determinadas caixinhas. Puxa, eu conheci fulano e ele é sempre assim. Ele é sempre bravo, ele está sempre atrasado, ele não gosta disso. Mas isso faz com que, quando a gente se relacione com esse outro, a gente considere essas caixinhas e não mais a pessoa. A gente não dá a chance dela ser diferente. Eu gosto de pensar que é mais ou menos assim. Imagina que a gente está num baile e vai dançar alguma coisa. Se a gente tocar funk, a pessoa não vai dançar valsa. Se a gente tocar valsa, a pessoa não vai dançar rock. E é isso. É a gente fazer esse convite para a pessoa poder
dançar diferente, dançar o mesmo ritmo da música que a gente tem, né? Se eu sou sempre agressivo com uma pessoa porque ela é agressiva comigo, ela vai continuar sendo agressiva. Se ela é agressiva comigo e eu tento me manter calmo, talvez em algum momento a gente consiga quebrar essa barreira da outra pessoa. Então esse olhar generoso de dar essa chance da pessoa ser diferente é muito importante para que a gente consiga construir relações melhores, para que a gente possa desarmar a outra pessoa e talvez conhecer um lado que a gente não conhecia antes. O outro ponto é ouvir com atenção plena, que é muito difícil. Normalmente, quando a gente está ouvindo alguma história, a gente já está pensando no que a gente vai responder, ou a gente lembrou de alguma coisa e já começa a cabeça, assim, falar um monte de coisa com a gente. O ouvir com atenção plena é realmente a gente conseguir silenciar e prestar atenção no que o outro está falando, para considerar todos os pontos que ele está trazendo. E aí, quando ele terminar de falar, a partir daí, a gente elaborar o que a gente vai responder. Muitas vezes, quando a gente vai contar alguma coisa para uma outra pessoa, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas aí a outra pessoa fala, putz, eu já fui nesse lugar, ou eu conheço isso, ou eu gosto daquilo, me lembrou outra coisa. E aí tudo que você ia contar, você até perde a vontade, porque a outra pessoa roubou sua história e começou a falar. O ouvir com atenção plena, ele traz essa conexão também. O eu estou aqui para você. Mais um ponto importante, falar com consciência. Falar com consciência é realmente a gente considerar o outro nesse diálogo e não nesse monólogo. É a gente tentar que o outro entenda a gente. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas muita gente fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. E quando a gente de verdade quer falar com esse outro, quer que o outro receba essa informação, que entenda a gente tem que sim se preocupar com o que ele entendeu. A gente tem que checar se ele entendeu o que a gente está dizendo, querendo dizer, se ele tem alguma dúvida, qual é a opinião dele a respeito. Então, esse falar com consciência é considerar esse outro. Muitas vezes, por exemplo, a gente até usa uma linguagem com algum grupo que a gente não deveria usar, porque a gente está muito acostumado dentro da nossa comunidade, dentro do nosso grupinho, usar uma determinada linguagem. Isso é muito comum. Então, esse falar com consciência é de verdade a gente considerar esse outro para essa conversa que eu vou estar. Como que eu vou falar com ele? Qual a melhor forma de fazer com que ele me entenda? Que exemplo que eu posso dar? E checar se ele entendeu o que eu quis dizer, se está claro e se a gente consegue assim caminhar para um entendimento. Lembra dos desafios que a gente tem nas nossas relações. E um desafio muito grande é a comunicação, sem dúvida. E a fala é um dos fatores fundamentais que causa ainda mais confusão dentro de um cenário que já pode ser super conflituoso, né? Se a gente tem pessoas que pensam diferente, que olham o mundo diferente, a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção como a gente vai conversar com a outra pessoa. Esse outro ponto traz um desafio muito específico, que é rever as nossas certezas. Lembra lá o nosso modelo de mundo? É a gente sempre pôr em xeque se o que a gente acha, se o que a gente acredita, se como a gente vê uma situação ainda é válido. É a gente não ter essa rigidez, né, e essa teimosia das nossas verdades absolutas. É a gente também se abrir para o outro, para conhecer esse universo do outro e checar. Será que faz mais sentido? Será que ainda faz sentido eu achar determinada coisa que eu achava há tanto tempo atrás? É um pouco disso, da gente estar aberto para as mudanças. Às vezes é muito difícil, né, a gente falar, puxa, coisas que eu acreditava, ou a forma como eu pensava, como eu agia, não são mais as que fazem sentido para mim hoje. Mas esse é um movimento muito importante. Essa flexibilidade nossa permite que a gente cresça o tempo inteiro, que a gente aprenda e com isso a gente evolua, a gente melhora. E nas nossas relações isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente olha o outro com um olhar generoso, a gente escuta com atenção, a gente pode descobrir e aprender coisas que a gente não considerava antes e rever as nossas certezas, coisas que não funcionam mais pra gente hoje, que não fazem mais sentido e que a gente pode sim mudar e fazer diferente. E por fim, o estar presente, que é tão desafiador, né? Quando a gente está numa relação ou quando a gente, por exemplo, tem algum conflito que a gente precisa resolver, é se dedicar, naquele momento estar presente para fazer aquilo. A gente costuma, às vezes, fazer várias coisas ao mesmo tempo, o que é muito ruim, porque a gente dispersa o nosso foco em diversas atividades e que não necessariamente a gente faz essas atividades bem.
O estar presente ajuda a gente na concentração, a gente aproveitar o momento, a gente mergulhar naquilo de verdade, fazer com intenção. Para tudo. Mas falando especificamente das relações, isso é muito importante, porque realmente a gente faz com que a outra pessoa se sinta considerada, que ela passe a sentir que a gente se importa com essa relação e que a gente quer cuidar da relação. Não importa os nossos conflitos, as relações, elas vão sempre ser desafiadoras, porque em algum momento a gente vai discordar, né? Por mais que a gente tenha um modelo de mundo parecido, a gente vai discordar em algum momento. Mas o estar presente e mostrar, sim, eu quero fazer dessa relação algo bom, ou pelo menos que a gente resolva esse conflito, é muito importante. E a gente se sente considerado. Imagina o inverso, né? Imagina quando a gente vai falar com alguém que tá olhando, tá fazendo outra coisa, tá lendo um livro, não dá a menor atenção pra gente. Como que a gente se sente? É esse estar inteiro na relação. Isso ajuda muito. Esses são os grandes pontos que a gente pode testar no nosso dia a dia para praticar a empatia, né? O olhar generoso, criar conexão, a escuta atenta, estar presente, rever as nossas certezas, falar com a consciência. Tudo isso ajuda a gente melhorar e construir relações melhores. Isso não significa que a gente vai se dar bem com todo mundo, né? Que vamos ser os melhores amigos e que estão todos os problemas resolvidos. Mas isso ajuda principalmente nas relações mais desafiadoras. Como é que eu consigo solucionar alguns conflitos, como é que eu consigo criar ambientes melhores e como é que eu consigo me sentir melhor também. Bom, o nosso encontro está chegando ao fim e eu queria fazer um convite. Provavelmente vocês estão recebendo uma folha ou vão receber, e nessa folha a gente vai desenhar uma flor que simboliza as nossas relações. Não só as relações boas, mas todas as relações que são significativas e importantes pra gente. Então, no miolo, a gente vai escrever o nosso nome ou a forma como a gente gosta de ser chamado. Cada uma das pétalas vai ter o nome de uma pessoa que é importante pra gente. Seja uma relação desafiadora, seja uma relação muito legal que a gente tem. Mas que são pessoas que realmente fizeram a diferença na nossa vida em algum momento. Aquelas com as quais a gente aprendeu alguma coisa. E por isso, do lado de cada pétala, com o nome da pessoa, a gente vai escrever o aprendizado. Ou seja, o que mais me marcou dessa relação. Quando vocês terminarem, eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês conversassem umas com as outras e pudessem dizer principalmente que tipo de sentimento ficou ao olhar as relações. Como é que foi esse processo de pensar nas nossas relações, pensar nas relações desafiadoras e usar essa ferramenta da empatia para mudar ou tentar pelo menos solucionar os conflitos quando eles aparecerem, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente continue em contato. Beijo e até mais!